Eu posso talvez dividir em três grandes momentos e suas ações. Nós fizemos três ações, que são campanhas, nós aderimos a campanhas nacionais e internacionais, que levam o nome de um mês e que levam o nome de uma cor, como nós na área de saúde conhecemos, e assim a gente adere a campanhas nacionais e traz essa realidade para dentro do nosso grupo de estudo. Como nós selecionamos campanhas às quais nós aderiríamos? Basicamente, talvez por conveniência, uma conveniência muito plenamente justificável e está relacionada aos grandes projetos de pesquisa ou às grandes populações às quais nós nos temos dedicado enquanto pesquisadores. Então, vou falar sobre três grandes populações. A gente fez uma ação do Abril Verde, mais uma edição do Abril Verde relacionada ao mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Nas nossas pesquisas, nós trabalhamos com doença de Parkinson no sentido de oferecer intervenções fisioterapêuticas, principalmente associadas à música e dança, dança regional, forró e seus ritmos e variantes como shot e baião. E nós estudamos principalmente as questões relacionadas tanto ao distúrbio de movimento, às desordens de movimento, como é clássico na doença de Parkinson, mas também a dor. Dor de caráter nociceptivo e nociplástico, que está sendo tão incipientemente falado na literatura. E a gente está com esse viés importante aí no âmbito da pesquisa. Todos os nossos pacientes, uma vez que eles dizem que eles recebem alta do projeto de pesquisa e eles não vão dar continuidade, né? Eles estão sendo convidados, eles vêm sendo, ao longo dos anos, convidados a ingressarem num projeto de extensão, que acolhe, que continua acolhendo esses indivíduos, que gera dados de pesquisa também ao longo do tempo, conforme a dinâmica, conforme a demanda, conforme a necessidade, mas, a priori, a intenção é servir a essa comunidade que precisa de intervenção fisioterapêutica continuada para manutenção do seu bem-estar, qualidade de vida e funções de vida diária. E, às vezes, eles não têm, especialmente no nosso estado, um local de referência, principalmente para aqueles que não têm condições financeiras de acessarem serviços de qualidade. Então, nós fazemos esse papel social, mantendo esses pacientes, esses indivíduos com Parkinson, em assistência fisioterapêutica semanalmente, e disso, né, isso já é por si uma ação de fluxo contínuo que a gente conduz durante todo o ano, tendo interrupções basicamente em épocas de férias, de recessos acadêmicos e previamente combinados com os pacientes, mas especialmente no mês de abril, nós fazemos ações extras, ações de extensão que são diferenciadas. Então, esses pacientes recebem a assistência durante o ano, também participam de várias apresentações, então aí a gente tem um papel de reinserção social ou de inserção, porque você só reinsere aquele que estava inserido, mas dentro de um contexto de apresentações socioculturais e de palco, né? Essas pessoas, elas estão sendo inseridas num contexto totalmente diferente das suas realidades de décadas vividas, então os nossos pacientes do projeto de extensão, eles participam de apresentações culturais, eles agora já estão muito acostumados com seus figurinos juninos, que se remetem à cultura do Nordeste. Eles abrem eventos e fecham eventos, e agora já querem conversar sobre ônibus para levar para fora do estado, né? Então, isso gera, inclusive, a capacidade de sonhar novos sonhos, de desejar novas coisas, né? E isso faz parte exatamente desse papel de transformação social e de ressignificação do viver que a academia, especialmente dentro do âmbito federal, do serviço público, tem a fazer pelas pessoas que são assistidas ou que são potencialmente assistidas, né? Então, essas são as nossas ações de curso contínuo. E no Abril Verde, nós fizemos esse ano ações de extensão voltadas principalmente para a comunidade, não somente restrito aos nossos pacientes assistidos nos projetos, mas aberto em chamada pública para a comunidade sergipana que tem diagnóstico de Parkinson e seus familiares, porque não adianta somente falar para os pacientes, para os indivíduos que têm o diagnóstico clínico. A gente tem aprendido muito na vivência e na escuta
ativa e qualificada com essas pessoas sobre os vários contextos familiares e sociais, Uhum. né? Daqueles que são extremamente protegidos num lado e daqueles que são totalmente desassistidos, mas principalmente desacreditados e julgados na outra ponta. Então, são várias realidades diferentes. Dessa forma, nas nossas ações, especialmente voltadas desde rodas de conversa, Uhum. né, guiadas por um roteiro previamente determinado, mas também aberto totalmente ao improviso e ao atendimento das demandas que surgem no momento. A gente faz essa roda de conversa com as pessoas que têm Parkinson e com seus familiares. Então, a gente enche a roda de conversa, enche uma sala com 60, 70 pessoas que têm problema de saúde e as pessoas que terminam entrando e sendo envolvidas nesse problema de saúde. Então, cônjuges, filhos, nós temos tido presença de sogros e sogras, né? E eu acho isso extremamente interessante e válido de se ressaltar, e o quanto que, inclusive, essas pessoas querem realmente entender mais sobre aquilo para ajudar a lidar com aquele Uhum. problema. E uma coisa que é importante de destacar, principalmente nas repetidas e sucessivas rodas de conversa, não somente com a população de Parkinson, mas com todas as outras que a gente tem feito, o quanto que é interessante observar e apreciar a linguagem de identidade Uhum. quanto aos problemas vividos Sim. e a sensação que também percebemos a partir das falas, dos diálogos e das atitudes relacionadas a uma sensação de pertencimento a um grupo. Uhum. Um grupo que muitas vezes é desconhecido, porque a maioria das pessoas que chegam para a gente com essas condições se sentiam sozinhas porque nunca tinham conhecido, antes de acessarem os nossos projetos, uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico e com as mesmas limitações e restrições. Eu fico imaginando, né? E o que eu escutei muito é isso, né? Nessa sensação de você ter uma sala cheia e a pessoa ter essa liberdade de falar sobre seus problemas e tem muitas questões em comum, né? Eu acho que esse momento a pessoa se sente mais abraçada do que tudo. Então, ainda mais por Aracaju ser uma cidade menor, a chance deles poderem se viver, conviver e conseguir entender, né? Eles acabam formando seus próprios grupos. Então, vi muitas amizades sendo criadas nesse processo, né? E esse processo de união e partilha de uma problemática em comum é total potencializador para essa ressignificação da vida, né? Independente da condição, que se aconteça de uma forma mais potencializada mesmo, né? Mais interessante e não apenas com o sofrimento isolado e sozinho da pessoa, que acaba sendo sempre um potencializador de todas as queixas e sintomas, né, José? Sim, certamente. Isso é facilmente notado, seja nos pequenos grupos, seja individualmente, ou seja nos coletivos maiores, quando nós fazemos essas ações mais ampliadas, né, nas nossas ações de extensão, que são abertas à comunidade. E é muito potente. Isso é de muita força, né? Nesse processo de ressignificação da própria existência. Uhum. Talvez a gente possa parecer que está entrando por um lado mais filosófico, mas a filosofia, inclusive, faz parte da nossa Toda existência, né? filosofia É a ciência, base, né? é a base da nossa existência, né? É o pensar filosófico. Uhum. E eles têm formado, na verdade, novos grupos que são hoje autônomos e independentes da nossa existência enquanto projeto. Uhum. Então, veja, isso é mais um impacto social que, na maioria das vezes, não é mensurado. A gente não vê isso acontecendo em pesquisa. Como é que a academia, como é que ações de ensino, Uhum. ações de extensão e pesquisa, na verdade, a gente faz tudo muito junto e misturado de alguma forma, Sim. né, aqui. E como é que isso realmente impacta, né, para além de verificar o que aumenta e o que diminui enquanto desfecho, né, que a gente faz muito bem isso na pesquisa, mas quais são realmente os impactos sociais, né, relacionais inclusive os impactos emocionais e espirituais que essas pessoas têm, né, Então, na sua existência. Então, hoje eles fazem festinhas, jantares, independente de nós, chamam a gente até, mas na verdade os grandes protagonistas são eles. Eles uhum. querem estar juntos. Então, agora eles fazem jantares, agora eles querem fazer a festinha de São João deles, agora eles querem fazer a comemoração de final de ano, né, por essa soma que eles Uhum. fazem. Então,
a própria questão do sofrimento, que é uma palavra muito inerente a todas as populações com quais a gente trabalha, seja o Parkinson, sobre a qual a gente está comentando agora, né? Daqui a pouco a gente fala sobre fibromialgia, sobre dores de cabeça crônicas. É, a gente está falando de pessoas que vivem, muitas Uhum. vezes, em processo de sofrimento. E é impressionante nessas atividades de extensão o quanto que esse sofrimento comunicado abertamente, sem ou com mínimas chances de julgamento, diferente do que as pessoas encontram na sociedade no dia a dia por onde passam, às vezes inclusive dentro das suas casas, Uhum. né, convivendo com pessoas que não têm o problema, Sim. o quanto que esse sofrimento que é comentado, contado, que é detalhado, ele parece que na partilha e na identificação desses problemas comuns, ele é totalmente amenizado, Uhum. né? A sensação que a gente tem, embora nós não tenhamos o problema, é que entre eles o problema é minimizado, porque tem outras pessoas que também passam por aquilo e eles passam a gerar exatamente esse novo grupo, esse novo nicho, né, de convivência. Então, as rodas de conversa elas têm sido extremamente importantes, por mais que as pessoas se repitam ao longo das nossas ações nas rodas de conversa e alguns novos, né, sejam adicionados e retomando contação de histórias, sempre são novas experiências, sempre são novos encontros, porque são novas combinações de pessoas, então sempre são ações muito potentes, é, e direcionadoras, Uhum. inclusive, de novas atitudes, né, de novas formas de fazer e do viver. A gente tem feito também outras ações, é, por exemplo, no Abril Verde, uma das ações que a gente fez foi tirar esses indivíduos de dentro dos muros da universidade para eles fazerem atividade física embalada aos sons do forró e ritmos similares no parque, né? No maior parque que a gente tem, que é um parque de referência, onde as pessoas vão curtir, se encontrar, Sim. fazer piquenique. Então, nós fizemos nossas atividades, fizemos dinâmicas de interação social e de convivência, né? Tudo baseado na atividade física, Uhum. no movimento do corpo, que é isso que esses pacientes, todos esses nossos pacientes precisam, também envolvendo a família, então tinha desde sogro-sogra, como eu tinha comentado, até netos estavam lá Sim. participando das atividades com a gente numa grande roda Uhum. e celebrando o fim desse encontro com um piquenique compartilhado, Uhum. né? Tudo fica muito bom quando acaba em comida, né? Sim. Ainda mais aqui. E eu acho muito importante como além disso, né, além de tirar da universidade, você tirar do ambiente de consultório, demonstrar essa pessoa para a sociedade, né? Sim, Que eu acho que nessa hora que a sociedade está vendo, a sociedade que não tem, né, a mesma condição, mas está vendo isso, começa a ser um processo de normalização. exatamente. Por que que a pessoa tem que ficar presa num lugar e tem que ser tratada num lugar fechado, né? Então, essa coisa de estar para fora, estar normalizado, eu acho que é um outro impacto indireto, né? Que é Uhum. mais difícil de mensurar, mas quanto mais isso for exposto, mais fácil fica para todo mundo entender que tem pessoas com condições diferentes que também podem fazer o que elas fazem na sua rotina, né? Então, acho que tem É. esse papel. Exatamente. E quando você fala a palavra normalização, não é uma normalização somente para a sociedade que vê essa pessoa com deficiência. Eu acho que é uma normalização para eles mesmos, Exato. porque em muitos há uma baixa autoeficácia Uhum. e uma catastrofização daquele problema ali, eles se sentem muito mais incapazes do que aquilo que eles realmente, do ponto de vista motor, Uhum. seriam, né? Então, tem muitas questões cognitivas e emocionais envolvidas na limitação, que amplifica essa desordem do movimento, Uhum. no caso dos indivíduos com Parkinson. Então, na verdade, eles começam a entender que, de verdade, de fato, aquilo que a gente fala aqui, olha, isso aqui na hora que eu for subir no ônibus, aqui na hora que for cozinhar em casa, né? Aquilo, na verdade, é transferido para o ambiente onde eles realmente podem estar, Uhum. que até acho que psicologicamente ou psicocognitivamente faz as pessoas pensarem diferente. Não, eu consigo fazer isso porque eu vou lá, eu estou dentro da universidade, eu estou dentro de um esquema de ambulatório, de consultório, e eu consigo fazer isso porque eu estou lá, tem aquela Uhum. estrutura e tem aquelas pessoas, mas e a ressignificação exatamente dessa função diária, né, das atividades de vida diária fora desse contexto. Uhum. Então, a gente trabalha, de alguma forma, também na normalização de que aquelas atividades elas podem ser executadas fora
o contexto daquele cenário, daquela estrutura, né? E a exposição, mostrar que essas pessoas, elas podem se mover, elas podem estar nos lugares comuns, elas podem sorrir, ser felizes, porque o riso é solto e frouxo. Então, dá para ver nos nossos vários vídeos que nós fazemos ao final de cada ação, e nós divulgamos nos nossos canais de mídia, o quanto que as pessoas, elas realmente estão integradas e o quanto que elas estão inteiras enquanto estão ali naquelas dinâmicas e naquelas atividades. Então, essa normalização, ela precisa continuar acontecendo do nosso grupo, no nosso grupo, por outros grupos, né? E eu acho que, especialmente, a universidade, em toda a sua magnitude Uhum, e toda a sua complexidade e diversidade, tem um papel fundamental no prover desse tipo de ação. uhum, Inclusive, aproveitando o ensejo, né, para falar sobre uma particularidade da ação do Maio Roxo, sobre fibromialgia que a gente teve aqui, tivemos a oportunidade de, às vésperas do dia 12 de maio, que é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fibromialgia, participar de um evento organizado por pessoas que compõem o movimento de fibromialgia daqui do estado de Sergipe. uhum, E me convidaram como cientista, como fisioterapeuta, que é reconhecida como referência para o acolhimento e assistência fisioterapêutica dessas pessoas no Estado. E nessa oportunidade, direcionando o meu vocabulário, minha linguagem, né, de uma forma que fosse interessante para as pessoas que têm fibromialgia e simpatizantes com a causa, pudessem entender as mensagens principais que eu queria deixar, nós tivemos a oportunidade de dividir a mesa com secretários de Estado, com secretário de Estado de Assistência Social, secretário de Saúde, secretário de Segurança Pública, advogado da secção uhum, OAB, que cuida dos direitos de pessoas com deficiência. Então, foi um momento extremamente importante, era um momento político, onde a academia, a ciência estava sendo requisitada a atuar para mostrar para os poderes públicos e reafirmar para a população que tem essa condição como que é importante seguir a ciência, acompanhar a ciência, acreditar, né, valorizar e reconhecer o papel dela, inclusive nas próprias políticas públicas que beneficiam essas pessoas, né? Então, a gente passou, por exemplo, nesse mês, por uma comunicação intensa com essas pessoas, no sentido de, enquanto lei estadual, terem direito à carteira, né, assim, que é a carteira que os identifica como pessoas com fibromialgia, para terem legitimado e efetivado o seu direito, né, das prioridades. Então, esse lugar, né, de fazer enquanto cientista, mas uma ação de extensão, uhum, na qual você fala para as pessoas que têm o problema, para os familiares que ali se encontram, e fala para o poder público, na verdade, a gente está falando aí dos 4 pilares que deveriam ou devem ser atores, uhum, né? Cada um com seu papel, mas todos no mesmo objetivo, né, de prestar essa assistência, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, atividades de extensão também estão sendo feitas é, aqui no nosso grupo, junto aos poderes públicos, né? Nesse mês agora, de mais especificamente, tivemos a participação nesse evento junto ao movimento, mas temos feito também várias participações em Assembleia uhum. Legislativa, tendo falas como cientista, como profissional de saúde, como fisioterapeuta, para endossar a fala das pessoas que têm os problemas.